Gravando. Bom, hoje a gente vai falar sobre tribet, né? E eu vou apresentar o conceito matemático que vai definir toda a parte de cálculo, da onde a gente vai dar o pontapé inicial para gerar as nossas ranges de tribet, flat, call versus tribet. Bom, o conceito matemático é o seguinte: eu vou precisar de um pouco de abstração de vocês aí, para que vocês consigam entender da forma mais clara possível, até porque não vai ser muito visual, né? A parte da matemática do poker não é muito visual. Então vamos lá, tribet, conceito matemático. Então imaginem o seguinte: imagine um spot natural, né? Que tem lá o small blind, postou, sei lá, o blind 0.5 bb. Vou fazer em número de fichas para ficar melhor. Primeiro eu vou traçar ali uma mesa com um número de fichas e a gente traça os spots, o tamanho do big blind, etc. Vamos colocar o small blind sendo 50 fichas, o big blind 100 fichas. Então vamos supor, é indiferente os stacks da galera que não vai se envolver na mão, mas vamos fingir que a gente está num spot com top versus button. Então, se a gente está com top versus button, o que vai acontecer? EP vai foldar, MP vai dar fold, hijack fold, vamos supor, e o cutoff dá open. Lembre que o blind é 50 a 100, ele dá um open lá, vamos supor, para 220 fichas. E nós estamos no button. Vamos supor que a gente está falando aqui de 30 big blinds efetivos, tá, galera? Para ficar mais fácil para entender a teoria. Então, cutoff tem 3.000 fichas, button tem 3.000 fichas, ou seja, 30 big blinds. E o button, que somos nós, resolvemos tribetar ali. Vamos supor que a gente faça uma size entre 2.8 e 3.2 nesse spot. A gente ainda não está pensando em si na range, mas a gente, para facilitar aqui os cálculos, vamos colocar 600 fichas. A gente tribeta para 600 fichas nesse spot. Quais as considerações que a gente pode fazer disso daqui? O que a gente tem que levar em consideração para construir a nossa range de tribet aqui? Bom, um conceito fundamental é algo que a gente tem que entender, né? A gente vai ter uma range de tribet dessa posição, né? Vamos supor que a gente vá tribetar por valor 30 BBs, ou seja, a gente vai tribetar para atolar, né, contra 30 big blinds, algo como 9-9 plus, né, a Ice Vala Suited mais, a Ice Rei e a Ice Dama Off. Vamos supor que seja isso daqui, a nossa range de tribet por valor, né? Bom, como que a gente vai equilibrar esse range, né, ter uma constituição de range perfeita, para que a gente consiga performar de forma equilibrada, a gente não consiga ser explorado nesse determinado spot. Então a gente já viu aquela regrinha de 3, mas aqui eu vou apresentar um conceito muito similar, apresentando a teoria dos EVs, né? Algo que a gente vai notar é que, independente da nossa range aqui de tribet, algo que a gente não vai conseguir fazer é não perder dinheiro para a parte do range de valor que o vilão vai forbetar. Então o vilão vai forbetar, sei lá, Ais, Rei, Dama, Dama, Ais e Rei por valor, vamos supor, um Ais e Dama. Então é natural que na long run a gente perca dinheiro tribetando essa range para a parte de forbet por valor do vilão. A gente tem que entender essa premissa. E o segundo ponto, aonde a gente vai conseguir ter o equilíbrio? A gente tem que impedir que
que o nosso vilão consiga profitar com os combos de 4-bet por bluff dele. Esse é o ponto que a gente tem que bater em cima. Isso que vai fazer com que oriente a nossa construção de range. Então, vamos supor que a gente tenha isso daqui como range de 3-bet por valor. E o que o vilão pode ter ali por bluff, né? Vamos supor, de combo. O que seria um combo natural de 4-bet por bluff, 30 blinds desse vilão, cutoff versus button, 30 bebês efetivos? Por exemplo, um combo seria As 5, As 4 suited. Outros combos seriam alguns pocket pairs, tipo 88, 77, 66, 55, 44, 3, 2, 2. Também poderia ser alguma coisa como As 10 suited, As 10 off, algumas coisas assim. Então a gente tem que impedir que a range média, né, a equidade média do nosso vilão, profite em cima do nosso tribet. Então, o que seria uma equidade, por exemplo, de um 4-bet de As 5 suited do vilão versus essa nossa range? O vilão tem aproximadamente 31,5% de equidade, né? Então, um combo médio de bluff do range do vilão tem aproximadamente 31,5% de equidade. Vamos agora ter uma ideia só para ver se essa é uma equidade média mesmo, né? Imagine que o vilão tenha, sei lá, um pocket pair 7-7 up evaluation, tem 36,46. E agora a gente vai e ver um combo que o vilão pode ter também de bluff. É um As 10 off, por exemplo. Tem 28. Então a gente vê ali que entre os blefs dele, né, As 10 off seria em tese um dos piores blefs ali da range dele. Das 7-7 é tipo um dos melhores ali, né, da range de bluff dele, 4-bet por bluff. E As 5 é um combo intermediário, que tem um blocker, né, non-suited, mas vai ficar entre 28 e 36. Se a gente for colocar uma média, 32%, vai. Aproximadamente 33%, um combo médio de bluff da range do vilão. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que impedir o profit do vilão com os bluffs. E a equidade média, né? Equity EQM, a equidade média dos bluffs versus nosso range de 3-bet as value é igual a 32%. Definido isso, vamos chamar de y, pode ser y, x, z, a letra que a gente quiser. Vamos chamar de y a fold equity do vilão quando ele dá all-in nesse spot. Ele vai all-in. Y. Bom, o que acontece nesse cenário? Quando ele toma call, e da nossa parte de tribet por valor, e ele está blefando, ele tem
aproximadamente 32%, né? 0,32 de equidade. E quando ele ganha o pote total, vamos supor que ele tem 3.000 fichas, a gente 3.000 fichas, daí tem 150 fichas dos blinds e mais, sei lá, 100 fichas de ante, na média aí. Então, o pote total que ele vai ganhar vai ser o stack dele, né? Mais o nosso stack, mais os blinds, mais o ante, os antes. E por que eu estou fazendo essa multiplicação? Para a gente entender quanto que ele ganha quando ele toma call ou perde em fichas. Para a gente partir para o cálculo de EV do move dele. Porque o objetivo nosso é que ele tenha EV0 com os combos de bluff dele. Para daí a gente começar a construção da nossa range de tribet perfeitamente equilibrada versus uma range mediana de 4bet por bluff dos nossos vilões. Então, quando ele toma call, ele vai ter aproximadamente 32% e o pote total vai ser o quê? Vamos lá, quando ele toma call, é 0,32 a equidade dele, vezes o pote, que é o stack dele, 3.000, mais o nosso stack, que é 3.000, mais os blinds, que são 150, mais o ante, que a gente vai calcular aqui arredondando para 100 fichas. Então, fica 0,32 vezes 3.000, mais 3.000, 6.000, 6.150, 6.250. 6.250. Quando ele toma call, uma calculadora aqui, calculadora. Fica 0,32 vezes 6.250. 0,32 vezes 6.250. 2.000 fichas. Ah, isso daí é o que ele ganha quando ele for beta chove? Não, porque a gente tem que tirar o que ele investiu, né? E o que ele investiu? Quanto ele investiu? Ele ganha 2.000 fichas na long run nesse pote, mas ele investiu 3.000. Portanto, ele efetivamente está perdendo 1.000 fichas, né? O resultado é menos 1.000. Portanto, ele está perdendo 1.000 fichas. Porém, esse é o EV da mão dele como um todo? Não, porque aqui é como se a gente estivesse levando em consideração que ele está indo all-in e a gente está pagando 100% das vezes e a gente só tem valor na nossa range de tribet, né? E não é isso que aconteceu, não é isso que vai acontecer na realidade, porque vai ter a parte que ele vai dar all-in e tomar um fold nosso pré-flop. E daí a gente tem que calcular o EV. Então, nesse cálculo aqui, o que a gente vai levar em consideração? Lembre que ele abriu 220 fichas, a gente colocou 600, tem os blinds, tem o ante, e quando a gente folda, ele leva essas 600 fichas, as 220 fichas que ele tinha pré-investido, e leva os blinds e o ante. Basicamente isso.
Então, o cálculo vai ser, quando a gente toma fold, ele leva 600, que é o size da nossa tribet, mais 220 fichas de open, mais os blinds, mais os antes, é igual 600, 820, 920, 1020 e 1070. 1070 fichas. Quando ele dá all-in. Agora o EV dessa jogada vai ser a soma dos dois cenários, né? Então, vamos chamar, a gente chamou fold equity de Y, a gente vai precisar dela para calcular o EV dos cenários. O que a gente quer com a nossa range de tribet perfeitamente equilibrada? A gente quer que o EV seja igual a zero. E para isso, a gente vai usar a fórmula do EV, que é igual a fold equity dele, né? Que seria a porcentagem das vezes que ele vai tomar fold. E quando ele vai tomar fold? O que é essa porcentagem de fold dele? É a porcentagem das vezes que a gente tribetou por bluff e ele forbetou a gente não vai pagar. Então, basicamente, esse Y, que é a fold equity dele, vai ser proporcional à nossa range de tribet por bluff nesse spot. Então, Y, que é a fold equity, vezes o que ele ganha quando a gente folda, né, o spot, que é o número de vezes que a gente vai foldar, e o que ele ganha? Ele ganha 1070 fichas quando a gente dá fold. 1070 fichas. Mas, quando a gente não folda, qual que é a porcentagem? Bom, se a gente folda Y, a porcentagem que a gente não folda é 1 menos Y. Né? Por exemplo, se a gente folda 30%, o que a gente não folda? 1 menos 0,30, que dá 0,70. É o complementar. E isso fica bem representado por 1 menos Y. E quando a gente não folda, o ganho dele é de negativo, né? Menos 1000 fichas. Que a gente calculou aqui nesse primeiro cenário aqui. Menos 1000 fichas. E tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Então a gente fazendo uma matemática aí, a gente tem que ver é igual a y.70 1070 mais, a gente aplica a distributiva aí, vai ter menos, opa, peraí, isso daqui é o EV de quando ele folda, mais quando ele dá call, perfeito. A gente aplica a distributiva, a gente vai ter y 1070 ou 1070y, fica feio assim, mais menos 1000 menos 1000 mais menos com menos, a gente aplica a distributiva, vai dar positivo, mais 1000y. O EV é igual
vai ficar 1070 y mais 1000y menos 1000. Dois mil e setenta y menos 1000 é igual a zero. Vamos já isolar aqui, pegar essa parte da equação. A gente vai isolar, vai ficar 2070 y igual, a gente passa para o outro lado, adição, fica positivo. Depois a gente passa dividindo, y é igual a 1000 dividido por 2070. Y, que é a fold equity, ou seja, a porcentagem nossa de tribet por bluff, vai ser igual a 1000 dividido por 2070. Zero vírgula 48%. Então a gente já sabe que a fold equity do vilão vai ser essa, para que a gente tenha EV a zero. E logo a gente tem que a nossa porcentagem de tribet por bluff tem que ser representada por 48%, que é quase meio a meio, nesse cenário em específico, né? Mas em outros cenários não será assim tão próximo de meio a meio. Então, se a gente leva em consideração, por exemplo, nesse spot em específico, deixa eu abrir aqui, que a nossa range de tribet é, sei lá, 9 mais, né? Do jeito que a gente atribuiu, a Ace-Dama, a Ace-Valasutra. A gente tem 72 combos, que representa 5,4% do baralho. Temos 72 combos, que é igual a 5,4% do baralho. Por valor, se temos 72 combos por valor, qual que é 48%, né? Em relação à porcentagem de combos que a gente vai tributar pré-flop por bluff. Então a gente vai ter uma simples regra de 3, né? Se 72 combos é proporcional a 52%, que é o congruente de 48%, né? Se a gente está tributando 48% por bluff, a gente tem 52% por valor. Então, 52% a gente já sabe a nossa range por valor que a gente está dando aplicando o tribet call. É 72 combos. Então, 72 combos. Quantos combos a gente vai ter? X combos está para 48%. Se a gente fizer a regra de 3 aí, já fizeram ali? 66? Beleza. Vou confiar, hein? A gente vai ter 66. X igual a 66 combos por bluff. Beleza. Agora a gente já sabe o equilíbrio, né? Quantos combos que a gente tem que ter por valor, quantos combos a gente tem que ter por bluff. E daí chega agora a parte da equalização da nossa range, né?
como que a gente vai equalizar essa range? Então, para equalizar essa nossa range de tribet por bluff, a gente tem que levar alguns critérios em, em consideração, né? O primeiro de tudo, nesse spot específico, a gente vai ter mérito para ter uma range de flat. Então, por a gente ter mérito em ter uma range de flat, a gente deve, por prioridade, ter uma range de tribet polarizada. Por quê? Não faria sentido a gente ter uma range de tribet polarizada caso a gente não tivesse que fletar nenhum combo naquele spot, não tivesse mérito em flat naquele spot. Daí a gente ia continuar tribetando aqui os combos que tem uma equidade um pouco maior, né? Visto que a gente tem uma range de flat nesse spot, esses combos aqui vão ser os principais candidatos a gente ter a estar na nossa range de flat. Por conta disso, a gente tem que distribuir os outros 5.4, levando em consideração alguns combos que a gente não vai fletar, né? Então, por exemplo, Rei Dama Suited, Rei Vala Suited, Dama Vala Suited, Vala 10 Suited. A gente vai fletar, vai tribetar? Ah, eu vou tribetar, por exemplo, 70% do Rei Dama Suited. Então, vamos para facilitar, né? Vou tribetar 75%, que dos 4 combos eu vou tribetar 3, e um eu vou fletar. E daí você vai construindo esse número de combos, por exemplo, eu vou tribetar o Rei Dama 75%. Então eu sei que eu tenho 3 combos. 3 combos, falta 63 para você construir a tua range de tribet, perfeitamente equilibrado. Eu vou tribetar o Dama Vala 50% das vezes e fletar 50% das vezes. Então de 62, agora você tem que preencher com 61 combos. O Valete 10 Suited eu vou só fletar mesmo. 10 e 9 Suited eu vou só fletar mesmo. Rei Vala Suited, Rei Vala Suited eu vou tribetar 50% dos combos e fletar metade. Então de 61 vai para 59. E assim por diante, você vai preenchendo. Qual que é o critério principal que você tem que levar em consideração a tua range de tribet? Quanto mais pulverizada, mais com frequências mixadas você tiver a tua range de tribet, melhor você vai conseguir performar e surpreender seus adversários em tribet pot, porque você vai ter um coverage de board muito abrangente. Deixando isso mais claro em miúdos. O que os solvers hoje em dia fazem é que raramente ele vai pegar e colocar, por exemplo, um rei dama suited e tribetar 100% das vezes. Raras vezes ele vai pegar um rei vala suited e tribetar 100% das vezes. E por quê? Quando ele diminui o número de combos que ele está tribetando aqui, ele pode explorar mais e colocar combos aqui no meio. Por exemplo, um combo de vala 9, um combo de vala 8, um combo de vala 7, um combo de 10 e 8, um combo de 10 e 7. E para que isso? Porque quando você está lá em tribet pot, vamos supor que você seja um jogador agressivo. Você está tribetando bastante e tal. Quando você está em tribet pot, se você não tiver combos ali na tua parte mediana dos boards, né? Tua range não preencher aquela parte mediana dos boards, fica muito fácil o teu adversário te explorar. Vamos supor que você só tribetasse o topo. O que fica fácil? Bate lá 10, 9, 7, por exemplo. O cara pode sair de lead flop, lead turn, chovar river. Você basicamente não vai ter mão nenhuma para poder pagar. Porque seus melhores combos vão ser overpair naquela textura. Você nunca vai ter 2 pares, sequência, etc. Então, coverage board, cobrir texturas de boards é muito importante. E quando a gente pulveriza a frequência que a gente está tribetando, a gente consegue fazer isso com excelência. Então, ele vai tribetar com uma certa frequência esses daqui, vai jogar um combo mais ou menos de cada um desses daqui, vai jogar um Sweet Connector vez ou outra, e vai jogar esses ases baixos aqui para cobrir a parte de baixo ali da textura. Pode colocar também numa pequena frequência, um 4/3, um 5/3. Então, o que acontece, né? Antigamente a gente via, assim, por exemplo, o cara tribetando, ou o cara estava tribetando o topo ou estava tribetando um blocker, pensando somente na frequência que ele ia tomar o fold pré-flop. Mas com a adaptação, né, com os estudos, com o avanço do GTO, tudo, o field acabou se tornando perspicaz e acabou meio que se adaptando. E hoje em dia o field se defende versus tribet, né? Ele fleta, for beta por bluff e assim por diante. Então gerou-se a necessidade de a gente começar a ir pro ataque nos leaks de pós-flop do nosso field.
já que no pré-flop a gente não consegue ter uma vantagem muito grande, porque o field está se defendendo próximo da frequência ideal, né? Seja fletando, seja de 4-bet, a gente não consegue insta-profitar ali no spot do pré-flop. Com isso, gera a necessidade de a gente gerar edge no pós-flop. E o que acontece? Se o field está defendendo errado, a gente está em posição, a gente é agressor, a gente tem vantagem já de range naturalmente. Só que não adianta ter vantagem de range se em algumas texturas o nosso vilão lá sabe que a gente não acerta dois pares, não acerta trinca, etc. E daí ele usa no pós-flop essa ferramenta para exploitar a gente. E se a gente não estiver cobrindo todos os boards, vai acontecer que em uma textura ou outra a gente fica deficitário e acaba cedendo dinheiro para ele no long run. Então, essa é a importância do coverage board e como que a gente vai dar prioridade. Lógico, a gente vai levar em consideração os blockers, né, baixos aqui para cobrir as partes inferiores. A gente vai levar em consideração os zone gappers suited e alguns sweet connectors para preencher a parte mediana. E a parte do topo é muito bem preenchida pela nossa range de valor. Então, o que eu indicaria fortemente é não ter frequências cheias, principalmente nos combos tipo Rei Dama, Rei Vala, Ás 10 suited, Dama Vala suited, porque isso vai fazer total diferença para que a gente consiga acomodar mais combos para as outras texturas e a gente não fique deficitário nelas. Só um minuto. Bom, então essa é a teoria, né, do EV e de como a gente vai equilibrar os nossos ranges para deixar eles perfeitamente inexploráveis no pré-flop. E essa ferramenta que a gente vai utilizar na hora de construir os nossos ranges na aula de amanhã. Agora a gente vai partir para a segunda parte da aula, que a gente vai fazer análise de spots. E antes da gente partir para essa segunda parte, eu vou deixar aí 5 minutinhos para responder algumas dúvidas de vocês em relação a tribet pré-flop. Então, quem tiver alguma dúvida, seja sobre coverage board, frequência, EV, etc., pode perguntar. A parte matemática vai ficar no vídeo. Essa semana eu vou upar os vídeos que tem aqui no notebook para a galera, né? Porque teve problema lá com o notebook, a gente perdeu algumas gravações e tal. Mas a partir dessa semana a gente coloca lá o portal em dia novamente para que vocês possam rever as aulas. Então a parte matemática não se incomode, vocês vão ter ali esse vídeo para ficar pausando, revendo e entender a parte matemática. Mas se alguém tiver alguma pergunta em relação a essa parte, né, coverage board, textura, frequência, que a gente vai usar os combos, pode perguntar. Fabiano, eu tenho uma pergunta sobre a frequência. Como que eu utilizo essa fórmula, de porcentagem de vezes que eu tenho que... Por exemplo, se eu... 25% das vezes eu vou atrebetar o rei dama suda. Como que eu utilizo da melhor maneira essa frequência? Como utilizar essa frequência? Beleza, é uma pergunta bem interessante. Bom, o solver, né, ele é um robô e por isso ele faz essa distribuição, né. Hoje em dia, se a gente pegar uma range, por exemplo, lá que o solver sugere, a gente vai ver um monte de frequência quebrada. Para ele é fácil, é um robô, ele é, gera um algoritmo e esse algoritmo ele simplesmente tem que replicar. Então ele sabe a frequência exata e vai interpretar da forma exata. A gente, que é ser humano, a gente tem que fazer adaptações para que a gente fique mais tranquilo, né, em relação à frequência e seja aproximada. Por isso, não sugiro que sigam lá as frequências do solver, porque no dia a dia é inaplicável. O que eu costumo fazer é controlar as frequências por naipe, né? Por exemplo, eu resolvo tribetar 75% das vezes o rei dama e fletar 25%. Tem 4 rei dama suited, né? Tem espadas, copas, ouros e paus. Então, se eu vou tribetar 75, eu escolho 3 naipes para uma sessão específica, ou até mesmo para lifetime mesmo. Esse mês vai ser essa frequência. Eu vou tribetar espada, paus e copas e vou fletar o ouro, sempre. E isso você consegue fazer o balanço de 75% e 25%. Assim você não precisa se preocupar. Outra forma também são os randomizadores
que tem softwares que a gente pode baixar, softwares bem simples, e também tem na web, onde a gente pode colocar para ele randomizar um número de 0 a 100. E você pode usar o randomizador ali na hora do seu, deixa ele aberto no cantinho do seu desktop ou numa segunda tela, e você recebe o rei dama. Você clica e pede para ele soltar um número de 0 a 100. Se o número cair até 75, você tribeta. Se ele cair acima de 75, você fleta. No caso, é um balanço também entre 75 e 100%. Ah, eu tenho frequência um pouco mais picada. 20% eu fleto, por exemplo, o rei vala, 80% eu tribeto. Solta no randomizador. Se de 1 a 20, por exemplo, cair um número ali, sei lá, 19, você fleta, né? E se cair acima de 20, você tribeta. Esses randomizadores automáticos vão auxiliar vocês a aplicarem essa frequência aí no teu dia a dia. Ou simplesmente configurar por naipes e ter uma noção muito clara de qual que é a frequência que você vai tribetar cada combo e utilizar os naipes para se orientar. Não precisa ser de forma perfeita, mas só supondo, né? Eu queria tribetar 60% das vezes o ICE 5 suited, né? Bom, tribeta 75, então, uma aproximação por naipe ali que não vai fazer lá grandes diferenças. Essa aproximação vai ser para cima e no field de micro, low e mid stakes. O field geralmente tem um leak de overfoldar para tribet pré-flop e tem o segundo leak que é jogar mal pós-flop, de tribet pot. Então, tribetar um pouquinho a mais não vai ser lá nenhum pecado. Você vai acabar exploitando o field de modo natural. Só que essa parte do exploit, né, do exploit, a gente vai começar a tratar a partir de amanhã na nossa construção. Mas é só para ter uma ideia aí de como você faz para aplicar, né, essa frequência no teu dia a dia. Eu, HCO, eu não uso randomizador e nem uso os naipes assim de forma perfeita. O que eu faço é ter um bom senso, né, daquela sessão de, por exemplo, o rei dama suited eu vou muito mais tribetar do que fletar. Então, a maior parte dos spots que aparece eu vou tribetar e vez ou outra, se eu acho interessante um flat, os stacks ali estão, eu sei que vez ou outra eu posso fletar. Então, eu uso mais a parte intuitiva para eu controlar essas frequências. As minhas frequências não são perfeitamente equilibradas. O Fábio tá perguntando, mas como que vai saber se ele está tribetando 75% ou as 5 suited? Como é assim? Tem 4 as 5 suited. Na long run, a distribuição de vezes que você vai receber o as 5 suited é a mesma, né? Na long run. Então, se você tribetar 3 naipes, você está tribetando 75%. Tem randomizador na Play Store, caso alguém ache interessante. Ele está perguntando qual que é a porcentagem exata. Essa porcentagem exata você vai conseguir apenas com solver, mas, como eu disse, o field está longe de ser inexplorável. Então, não tem por que a gente seguir a porcentagem do solver. O que a gente tem que pegar é a ideologia, a ideia por trás, o motivo pelo qual o solver ele tem frequências mixadas, que é para conseguir ter um coverage board melhor. Então, já adianto, o ideal é tribetar um pouco mais a parte aqui do topo, aqui, né? Tipo rei dama, rei vala, mais 10 suited, e um pouco menos essas partes baixas. Mas tem que ter frequência em todas elas e elas têm que preencher, por exemplo, esses 66 combos. Você escolhe para conseguir melhor distribuir, sabe? Não vai ser nenhum erro. Você, por exemplo, eu quero tribetar 100% das vezes o rei dama suited. Beleza? Mas uma coisa que vai acontecer é que sempre que você dá flat, tua range de flat não vai conter rei dama suited. O teu adversário ele não tem bola de cristal, mas isso impacta diretamente a maneira com que você joga os spots, né? A facilidade que você vai ter para performar em diversas texturas. Quando você tem uma range bem equilibrada, bem distribuída, né? Com frequências bem distribuídas para cobrir todas as texturas de board, acontece que fica mais fácil de você jogar. Sabe? Quando bate uma textura baixa, vez ou outra você tá ali com dois par, trinca, etc. Na sequência. Quando bate uma textura mediana, você vez ou outra até com dois pares, sequência, etc. Quando bate o topo, a mesma coisa. Agora imagina que chato seria se você coloca uma porcentagem muito grande de frequência no topo e daí só coloca ali tipo ICE 5, ICE 4, ICE 3, ICE 2 por bluff e mais nada.
Daí bate a parte mediana lá, você vai passar apuro, que você vai dar check no flop, daí o cara vai sair barrelando, você vai ter com uma baixa frequência combos para poder executar o MDF, né? Minimum Defense Frequency, ou seja, defesa mínima necessária. Então, acaba causando um desbalanço no pós-flop teu, o fato de você não ter uma range de pré-flop bem equilibrada. Rodrigo, não se preocupe muito em, eu vou criar aqui minha range de tribet perfeitamente equilibrada. Isso aqui é para vocês entenderem da onde vai sair a range de vocês e o porquê vocês vão ter diversos combos e alguns combos com frequência, mas a gente não vai levar à risca, por exemplo, eu tenho que ter, por exemplo, né, 48% de bluff, 66 combos e se 5.4 é valor, e é igual a 52%, vamos supor, né? Aproximando aqui. Então, vou ter que ter, tipo, aproximadamente 5% e minha range total de tribet do button aqui vai ser 10%. A gente não vai seguir tão à risca assim. A gente vai ter parâmetros, né? Faixas de tribet ali que vai ser interessante daquela determinada posição. Mas de acordo com o field de vocês, a gente vai... eu tenho que ter uma range um pouco mais wide, eu tenho que ter uma range um pouco mais curta, ou... Né, eu já manjo muito de tribet pot, então eu posso tribetar um pouco mais. Eu manjo menos, não sou muito bom em tribet pot, então eu tribeto um pouquinho menos. A gente vai pegar essa informação aqui, essa parte matemática, apenas para pautar e orientar como que a gente deve tribetar, para principalmente não under tribetar, né? E não overfoldar para 4bet, etc. Basicamente isso. Bom, vamos dar aí um intervalinho de 5 minutinhos e a gente volta com revisão de dúvidas, tirar dúvidas de spots e analisar alguns cenários aí. Então vou pausar essa gravação. 6h18 agora, 6h25 a gente retoma. E daí todo mundo que tiver dúvida eu vou responder. Pode falar. Eu ia perguntar sobre textura de board mesmo e sobre size, essas coisas, mas aí é na aula de amanhã mesmo, né? Isso, na aula de amanhã. Fechou. Beleza? E as dúvidas para a próxima aula pode ser de tribet? Que daí eu já separo aqui. Pode sim. Qualquer dúvida, qualquer tipo de spot, não sendo de chove, restil, que isso daí é trabalho de ser miser ou solver, podem trazer. Mas, vou dar uma olhada aqui. Beleza. Até 6h25.